Olá pessoal do 7º ano, aqui é o professor de Geografia e neste vídeo irei comentar sobre população rural e população urbana do Brasil. Então pegue o seu livro, página 51, para acompanhar então o assunto. Então pessoal, o Brasil ele possui 5.570 municípios, que são as menores unidades políticas do país, e dentro dos municípios temos a zona rural, que é o campo, e a zona urbana, que é a cidade. A maioria das pessoas que vivem no campo costuma trabalhar na agricultura ou na pecuária. Já os moradores da cidade geralmente trabalham na indústria ou no setor de comércio e serviços, né? Muitas vezes também trabalham nas áreas rurais, ou pessoas, por exemplo, que moram na área rural e vão para as cidades trabalhar. Até a década de 1960, 7º ano, a maioria da população vivia na zona rural. Isso acontecia porque a maior parte dos empregos estavam no campo. As pessoas trabalhavam na roça, plantando ou criando animais. O Brasil não era um país muito industrializado, portanto não eram gerados tantos empregos nas cidades. Porém, no livro aqui traz o seguinte, esse cenário se alterou a partir da década de 70, né, quando a industrialização e as transformações econômicas relacionadas a esse processo, como o crescimento do setor terciário e a modernização do campo, ou seja, as máquinas começaram a substituir o trabalho humano no campo, acabaram impulsionando grande quantidade de pessoas a migrar, especialmente para as cidades do Sudeste. Então, no começo dos anos 70, a população urbana já era maior do que a população rural. E no censo de 2010 mostrou que 84,4% da população brasileira viviam em áreas urbanas, né? Até inclusive o professor aqui vai convidar você, aluno, você, aluna, a pegar então o seu livro, abrir na página 55 para acompanhar então um gráfico numa atividades na questão número 2. Não é para fazer atividades, é apenas para acompanhar. Então lá na década de 40, pessoal, olhando aqui, né, esse gráfico de barras, onde Brasil, evolução das populações urbana e rural da década de 40 até 2010, lá em 1940, 31% da população brasileira vivia em cidade, enquanto que 68% viviam na área rural. Na década de 50, houve um pouco, né, o aumento aí da população urbana e uma diminuição da população rural. Na década de 60, houve um aumento ainda mais da população urbana, 44%, e já na população rural baixou para 55%. E aí, galera, 1970, década de 70, a mudança. Então, a população urbana superou a rural a partir dessa década aí, 1970. 55,9% da população urbana, 44,08% da população rural. E assim foi na década de 80, já era 67% da população urbana. Na década de 90, já era 75%. Na década de 2000, 81% da população urbana. 2010, 84,3% da população urbana. Atualmente, galera, a população urbana no Brasil chega a 86%. Ou seja, o Brasil ele se torna o 24º país do mundo mais urbanizado. Ou seja, né, o Brasil se destaca por ser uma nação, então, urbanizada. Certo, galera? Forte abraço, até o próximo vídeo.